Existem dores que aprendemos a silenciar, dores que não aparecem em exames, que não têm uma causa tão clara, mas que existem e se tornam quase uma segunda pele. E às vezes o que começa como um incômodo, quase invisível, vai crescendo, se instala no corpo e de repente você percebe que não dá mais para ignorar. Uma coceira que não passa, uma vermelhidão no rosto, manchas que surgem do nada. A pele sensível descamando, ardendo, a queda de cabelo que parece não ter motivo. O corpo reagindo, mas a pergunta que fica é: reagindo a quê? Nem toda dor começa no corpo. Nem todo sintoma é físico, nem tudo que aparece na pele tem origem na pele. A ansiedade, quando não é escutada, encontra caminhos para se fazer ouvir. E sim, muitas vezes ela fala através da sua pele. Será que aquilo que você chama de dermatite, coceira, queda de cabelo, psoríase, rosácea, urticária, alergias, não é na verdade uma carta do seu corpo? Uma carta que diz: ei, tem coisa demais aqui dentro. Você não pode mais ignorar isso. Parece que o corpo começa a manifestar algo que muitas vezes a gente nem sabia que estava ali dentro, guardado, tensionado, acumulado e que agora transborda. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e te convido a se acomodar, respirar fundo e abrir um espaço interno para essa conversa que talvez fale muito sobre você ou sobre alguém que você gosta. É sobre isso que vamos conversar hoje. Sobre a ansiedade que fere, não só por dentro, mas que muitas vezes fere na pele. Mas Vivi, o que é essa ansiedade que chega na pele? A ansiedade, quando ultrapassa determinados limites, deixa de ser apenas uma resposta natural de proteção e se torna uma carga. E essa carga não é apenas emocional. É química, é hormonal, é neurológica, é física. Ela percorre todo o seu corpo. Quando estamos ansiosas, nosso sistema nervoso libera uma série de substâncias, como adrenalina e cortisol, que em pequenas doses nos ajudam a reagir. Mas quando essa descarga é constante, diária, excessiva, o corpo entende isso como um estado de ameaça prolongado. E viver em ameaça não é viver, é sobreviver. E nessa tentativa de sobreviver, o corpo começa a dar sinais, sinais que muitas vezes se manifestam naquilo que é mais visível, a pele. Porque a pele é nosso maior órgão sensorial. Ela é literalmente a nossa fronteira com o mundo. É onde o dentro e o fora se encontram. A pele sente, a pele respira, a pele comunica. Quando estamos sobrecarregados, ansiosos, tensos, a pele muitas vezes vira esse quadro onde o nosso corpo pinta os sinais do que está acontecendo por dentro. E aí surgem as dermatites emocionais, as alergias que aparecem do nada, a coceira que não passa, o vermelhidão, o ardor, a sensibilidade exagerada, a queda de cabelo, as unhas que enfraquecem. E tudo isso muitas vezes acontece sem que nenhum exame físico encontre uma causa objetiva. Só que muitas vezes você não dá atenção para isso. Cuida dos sintomas, mas às vezes mal vê resultados. Você sabia que durante a nossa formação embrionária, o sistema nervoso e a pele se originam do mesmo tecido? Eles são irmãos biológicos. Por isso, há uma conexão direta, íntima, entre o que sentimos e como isso se expressa na pele. Quando a ansiedade ativa o sistema nervoso simpático, aquele responsável pela resposta de luta e fuga, há uma série de respostas automáticas no corpo. Aumento dos batimentos cardíacos, tensão muscular, alteração na digestão, alteração hormonal.
e sim desequilíbrios na função imunológica e inflamatória da pele. A ansiedade não é apenas um pensamento acelerado, ela é uma experiência corporal completa. E quando eu te falo que a ansiedade fere na pele, eu não estou falando de algo abstrato, eu estou falando de situações muito concretas que talvez você até reconheça na sua própria vida. Pensa comigo. Aquela pessoa que vive há meses ou anos sustentando um ambiente de trabalho tóxico, onde tudo é pressão, cobrança, medo de errar, medo de ser demitido, onde não há espaço para respirar, para descansar, para simplesmente ser. Ela percebe que cada vez que vai trabalhar, sente um nó no estômago e pouco tempo depois começa a desenvolver uma dermatite nas mãos. As mãos que simbolicamente tocam o trabalho, seguram aquela carga, tentam dar conta de tudo. Ou aquela pessoa que vive num relacionamento onde precisa estar sempre em alerta. Pequenas violências emocionais, críticas constantes, medo de desagradar, de não ser suficiente, medo da rejeição, e de repente começa a aparecer uma rosácea no rosto. No rosto, justamente no lugar onde ela se apresenta para o mundo. Uma inflamação visível que carrega sem ela perceber o peso de não se sentir segura nem dentro da própria casa, nem dentro de si. Ou ainda, aquela outra pessoa que depois de meses cuidando de um familiar doente, lidando com sobrecarga, exaustão emocional, falta de sono, abre mão de si para cuidar do outro. Começa a perceber uma queda de cabelo absurda. O cabelo que simboliza vitalidade, força, começa a cair como se o corpo dissesse: não dá mais, você está se desgastando além do limite. E tem também aquela pessoa que carrega feridas emocionais lá da infância. Cresceu em um ambiente inseguro, onde não se sentia amada, validada, protegida, e que hoje, na vida adulta, mesmo que aparentemente tudo esteja bem, vive em estado de vigilância, sempre esperando que algo ruim aconteça. E esse corpo que nunca relaxa começa a desenvolver alergias constantes, urticárias que aparecem do nada, coceiras que vêm e vão, sem explicação. Percebe como o corpo vai tentando avisar? Primeiro ele sussurra, um cansaço, uma tensão, uma insônia aqui. Depois ele fala mais alto, uma dor no peito, um aperto na garganta, um ataque cardíaco. E quando não escutamos, ele grita. E muitas vezes esse grito vem na pele, porque a pele tem memória. Ela lembra dos choques emocionais que você tentou esquecer. Ela carrega as marcas das vezes em que você engoliu o choro, sufocou a raiva, ignorou seus próprios limites, tentou fingir que estava tudo bem quando na verdade não estava. E é aqui que entra algo muito sério. Porque quando o corpo começa a gritar, nem sempre queremos ou conseguimos ouvir. Sabe por quê? Porque escutar esses sinais é desconfortável. É encarar que tem coisa que não dá mais para empurrar com a barriga, que tem dor, tem acúmulo, tem ferida, precisando ser olhada de frente. Então, aprendemos ou é ensinado a abafar, a silenciar o que incomoda, a colocar tampões no sintoma, sem olhar para a causa. E como que isso acontece na prática? Através dos paliativos, de soluções rápidas, temporárias, que tentam calar o corpo, mas que não resolvem o que está por trás. É aquele creme que você passa para aliviar a vermelhidão, a pomada que controla a dermatite por alguns dias, o anti-histamínico que corta a coceira, o shampoo que promete frear a queda de cabelo, o medicamento que você começa a tomar sem nem saber direito de onde veio aquela urticária e por alguns dias parece que funciona.
A pele melhora, a coceira diminui, o rosto desinflama, e aí vem aquele suspiro de alívio. Ufa, passou. Só que não passou. Volta. Além desses paliativos físicos, tem também os emocionais. Você se distrai, se ocupa além da conta, finge que não está acontecendo, enche a agenda, liga uma série, maratona um streaming, mergulha nas redes sociais, se afoga no trabalho, tenta se anestesiar em qualquer coisa que tire a mente daquele desconforto. Ou então vem o clássico. Ah, deve ser alergia de alguma coisa que eu comi. Troca o sabonete, compra um hidratante novo, muda a fronha, faz 1000 testes, tentando encontrar uma explicação lógica, palpável, externa, para o que na verdade é interno. E veja, não há problema nenhum em cuidar dos sintomas. Nós precisamos sim aliviar o que dói, tratar o que machuca, buscar apoio médico quando necessário. Mas o problema é quando para aí. Quando a pessoa se contenta só em maquiar o sintoma, sem olhar para a mensagem que o corpo está gritando. Porque, no fundo, é como tentar apagar o alarme de incêndio sem apagar o fogo. Funciona por um tempo, mas enquanto o fogo continuar aceso, o alarme vai tocar de novo, e de novo, e de novo. Então, talvez seja a hora de você se perguntar: quantas vezes eu tratei o sintoma e ignorei a causa? E olha, eu te falo isso não para te gerar culpa, nem para te assustar, mas para te lembrar que você não precisa viver assim, que existe sim um outro caminho, um caminho de escuta, de acolhimento, de ressignificação. Um caminho onde você não é mais inimiga do seu corpo, mas parceira dele. E é sobre esse caminho que vamos falar agora. Porque se o corpo manifesta, o corpo também pode se curar. Mas a cura começa quando paramos de silenciar. E eu quero te convidar a uma pausa aqui. Talvez você esteja ouvindo esse episódio pensando: nossa, sou eu. Talvez você já tenha ido a vários médicos, feito vários exames, buscado vários tratamentos e, no fundo, percebe que os sintomas melhoram um pouco, mas logo voltam. E pode ser que ninguém tenha olhado para você e perguntado: como está a sua vida emocional? O que você tem carregado? Quais tensões você está segurando sozinha, sozinho? Porque sim, a ansiedade muitas vezes não é sobre o agora. Ela pode estar ligada a um acúmulo de pressões, de expectativas, de cobranças internas e externas, de histórias não resolvidas, de dores não nomeadas, de um medo constante do futuro, de uma sensação de insuficiência que parece nunca ter fim. A pele não está te traindo. A pele não está te punindo. Ela está, na verdade, cumprindo um papel belíssimo de ser esse canal que te lembra que você precisa voltar para si, voltar para o autocuidado, voltar para a respiração, voltar para a presença, voltar para o sentir e não apenas para o fazer. Quais são os seus excessos hoje? Onde você tem se esquecido de você? O que você tem tentado controlar, mas na verdade já não está mais sob seu controle? Que dores você tem tentado empurrar para debaixo do tapete, acreditando que se não olhar, elas somem? Eu sei que muitas vezes queremos uma solução rápida, um remédio, um creme, um alívio imediato. E sim, esses recursos são importantes, mas eles sozinhos não dão conta de algo que nasce na intersecção entre mente, emoções e corpo.
Cuidar da ansiedade que fere na pele é também olhar para dentro. É abrir espaço para se ouvir. É acolher suas necessidades emocionais. É perceber que talvez você não precise ser tão forte o tempo todo, nem dar conta de tudo, nem agradar todo mundo, nem seguir se cobrando de forma tão pesada. Se esse episódio está fazendo sentido para você, eu te convido a olhar para isso com carinho. Procure apoio psicológico. Terapia não é sobre consertar você. É sobre te ajudar a entender seus processos internos, suas emoções, seus padrões, suas dores e suas possibilidades de mudança. Observe seus gatilhos, perceba em quais situações seus sintomas pioram. O que te sobrecarrega? Quais pensamentos costumam acelerar sua ansiedade? Crie pausas no seu dia. Momentos curtos de respiração consciente, de conexão com seu corpo, fazem mais diferença do que você imagina. Cuide do básico: sono, alimentação, movimento corporal, hidratação. São pilares que parecem simples, mas que estruturam nossa saúde mental e física. Pratique o autocuidado emocional. Diga não quando necessário. Peça ajuda. Respeite seus limites. A ansiedade na pele não é fraqueza, não é frescura, não é exagero. Ela é uma parte de você tentando desesperadamente te proteger. Só que às vezes ela não sabe mais como fazer isso de forma saudável. Por isso o caminho não é lutar contra você mesmo. É aprender a se escutar. É transformar a ansiedade não em inimiga, mas em mensageira. E se esse tema tocou você, saiba que você não está sozinha, que existe caminho, existe acolhimento e existe possibilidade de ressignificar isso. Se fizer sentido para você, eu te convido a continuar essa conversa comigo nas redes. Me encontra lá no meu perfil do Instagram Vivi Bantim e não se esqueça de seguir o podcast toda segunda-feira no seu play favorito. Cuidar de si não é luxo, é necessidade. E também é um ato de amor. Eu fico por aqui, respira fundo, se acolhe e até o próximo episódio, onde continuaremos explorando o universo das emoções. Lembre-se, você está na central de controle da sua divertidamente. Até lá!